Bem-vindo à nossa segunda semana para o curso de implementação. Na semana passada, discutimos sobre o paciente digital que permite que o paciente se veja em uma perspectiva diferente, possibilitando que ele entenda o tratamento proposto. É usado principalmente para motivar o paciente e entender melhor os desejos e vontades do paciente. É uma ótima ferramenta para entregar uma mensagem visual ao seu paciente que precisa entender como será o resultado final. Esta semana vamos falar sobre o plano de tratamento, que permite a transição de uma simulação de sorriso para uma maquete de design 3D. Usando o fluxo de trabalho de design 3D automatizado, vamos criar uma maquete em cerca de 10 minutos, com base na simulação do sorriso e na varredura intraoral. No final, vamos exportar nosso design de maquete e testar a maquete na boca do paciente. Então vamos começar. Abra o aplicativo Smilefy no seu dispositivo preferido e vamos selecionar o menu no canto superior esquerdo da tela. A partir daqui, se você estiver usando um computador Mac, deverá ter a mesma tela de orientação. No entanto, se você tiver um iPad, poderá alterar a tela para o modo paisagem. Então, vou mostrar aqui, em conta, se você estiver usando um iPad, ao lado de idiomas, você deve ter a opção de alterar a orientação da tela do modo retrato para paisagem. Não tenho essa opção aqui porque estou usando o Mac, mas se você estiver usando o seu iPad, deve ter essa opção. Agora vamos voltar a um novo caso e selecionar um novo paciente. Vamos selecionar a digitalização do paciente e sempre começamos com Se você selecionar o sinal de mais, deverá ter diferentes opções de nuvem para carregar os arquivos. Então, por hoje, vou usar o Finder, que é o iCloud. Além disso, você também tem Smilefy Drive, Gallery, Dropbox e Google Drive. Como plano B, se você não tiver nenhuma foto do seu paciente e talvez o paciente não possa voltar, você também pode criar uma maquete com uma foto virtual do paciente. Então, se você selecionar o paciente virtual aqui, ele deve lhe dar esse rosto e você pode usá-lo para criar seu design de maquete. Agora, isso não é o ideal, não recomendamos usar isso todas as vezes, mas caso você não tenha fotos, pode usar o paciente virtual. Se você selecionar o X aqui, ele deve lhe dar a opção de excluir a imagem e eu vou fazer o upload da imagem certa. Agora role para baixo e intraoral Scan 3D Objects, devemos fazer o upload de pelo menos o iOS Scan Maxilla. Se você tiver os dois, melhor ainda, também temos a oclusão. Então, vamos fazer o upload de ambas as digitalizações. Além disso, além das opções de nuvem que você viu anteriormente, você também tem a conexão direta com Medit, 3Shape e Aligstar. Portanto, se você tiver um desses três, ele permite importar os arquivos diretamente do seu scanner. Tudo o que você precisa fazer é adicionar sua conta Medit, por exemplo, e depois de acessá-la, você deverá ter os arquivos para baixar. Agora, vou usar o iCloud novamente. Carregue primeiro o superior, depois o inferior.
E se você selecionar o ícone, deverá ter uma prévia da varredura intraoral. Agora observe que minha varredura intraoral está aberta. Não tem base, significa que os arquivos não estão prontos para impressão. Você também tem a opção de exportar os arquivos fechados. Se você exportá-los fechados, não precisará fechá-los no aplicativo SmileFi. Então, vou fechar os modelos na próxima etapa. Nesta tela, você precisa ter certeza de que o modelo está orientado frontal. Então, neste caso, por exemplo, isso é bom o suficiente, não preciso fazer nenhuma alteração, mas digamos que seu modelo seja pequeno e talvez seja girado assim. Em seguida, selecione a linha vermelha, ela deve ficar amarela assim que você selecionar a linha e, em seguida, girar o modelo frontal. Se necessário, você também pode equilibrar os dois lados. E a última, a linha verde, é para a linha média. Orientado corretamente. É isso. Isso é tudo que você precisa lembrar. Certifique-se de que o modelo seja frontal. Selecione salvar depois disso. E agora vamos fechar os modelos. Agora, digamos que você já os tenha fechado e tem uma base. Nesse caso, você só precisa selecionar manter original e pular esta etapa específica. No entanto, se você tiver os modelos abertos, selecionaremos fechar malha. Otimize arquivos. Isso reduzirá o tamanho de seus arquivos. Você tem o tamanho aqui disponível para ver, caso precise dar uma olhada no tamanho. Eu reduziria um pouco e, para analisar e corrigir erros, também analisaria os modelos para ter certeza de que eles estão limpos. Selecione processar. Demora cerca de 1 minuto aqui para fechar os dois modelos. Uma vez feito isso, você deve ter a opção de selecionar concluído. E agora que estamos na segunda etapa, a calibração só queria mostrar que os modelos estão fechados. Ok, e semelhante ao que fizemos da última vez, vou definir 3 pontos na imagem. Normalmente é o canino, um dos centrais para o número 2 e o outro canino. Então, coloque esses 3 pontos mais ou menos perto do incisal e agora vamos seguir a ordem da esquerda, número 1. Então, vou selecioná-lo aqui, o número 2 aqui e o último, o número 3 aqui. Se você tiver esses 3 pontos selecionados, no lado direito, você deve ter a opção calibrar piscando disponível. Se você não o vir, talvez esteja no iPad e o tenha no modo retrato, precisará rolar para baixo até ver a opção calibrar. Selecione calibrar e verifique a calibração. Deve ser feito a 90% aqui. Se você rolar para baixo, poderá usar o controle deslizante para dar uma olhada na sobreposição. Então, isso está perto o suficiente. No segundo quadrante, podemos melhorar. Vou usar a posição e parece que precisamos aumentar o tamanho da varredura intraoral.
Para isso, você pode usar o sinal de mais para aumentá-lo ligeiramente. Também vou trazê-lo um pouco mais para cima para que corresponda à margem gengival aqui e girar os anteriores incisais para baixo. Ok, dê um tempo. Você pode pausar o vídeo aqui para calibrar o arquivo. Depois de calibrá-lo, selecione o paciente digital no canto superior direito e dê uma olhada na oclusão. Deve ser bom e antes de entrarmos no processo de design 3D. Eu quero que você preste atenção na oclusão aqui porque precisamos ter um plano certo. Temos a simulação do sorriso que é nossa referência em termos de comprimento e proporções, mas em termos de oclusão, precisamos dar uma olhada na parte superior. Cintilografia intraoral inferior. E então, se eu olhar para este caso especificamente, você pode ver que, ao projetar o caso, precisaremos destacar a borda incisal dos dois dentes anteriores, para que possamos criar algum espaço aqui. Portanto, você precisará sempre dar uma olhada na oclusão antes de ir em seguida. Agora selecione a opção aqui na parte inferior, a seguir. Se for um novo paciente, adicione o nome do paciente e salve o caso. E aqui precisamos esperar cerca de 1 minuto. Os arquivos no momento estão sendo salvos na nuvem. Depois de salvar os arquivos, devemos ter o design 3D automatizado e a maquete simplificada disponíveis. Então, a partir de agora, acabamos de salvar os arquivos e, como você pode ver, eles não estão disponíveis. Ambos não estão disponíveis. Mas assim que os arquivos estiverem prontos e salvos na nuvem, você poderá selecionar e iniciar o fluxo de trabalho automatizado de design 3D. Então, aqui, eu diria, 1 minuto. Também depende da velocidade da internet. Então, para mim, é sempre 1 minuto, mas para você, pode demorar um pouco mais. Realmente depende. Então, vamos apenas esperar. Você pode pausar o vídeo aqui e depois podemos continuar. Depois que os arquivos são salvos na nuvem, leva cerca de 1 a 2 minutos até que você tenha o design 3D automatizado e a maquete simplificada disponíveis. Se estiver usando o seu iPad, você pode selecionar o controle deslizante e movê-lo para a direita até encontrar os dois ícones. Você pode iniciar um projeto a partir daqui de cima. Então, vamos começar com o fluxo de trabalho de design 3D automatizado. Selecione o ícone e aqui selecione Sim. Queremos criar a maquete automática com base no paciente digital. Lembre-se de que o paciente digital inclui todos os arquivos calibrados. Selecione Sim e aguarde até que todos os arquivos sejam baixados da nuvem. Agora, esta é a primeira etapa do fluxo de trabalho de design 3D automatizado e aqui a inteligência artificial já seleciona a curva oclusal para você, mas oferece duas opções. A primeira opção é o ideal que mantém a simetria em ambos os lados do arco. Normalmente, ele pega o lado mais largo e espelha esse lado do outro. A segunda opção, corresponder à curva do paciente, mantém a curva oclusal existente do paciente. Portanto, se você tiver uma forma de arco muito boa e mesmo que não seja simétrica, poderá manter a curva oclusal existente. Agora vou selecionar a segunda opção, então você terá que selecionar aqui em cima. E agora que estamos nesta etapa,
você pode rolar para baixo e aqui você tem um controle deslizante para que você possa dar uma olhada na oclusão com os dentes inferiores. Você também pode aproximar o modelo. E agora vamos dar uma olhada na oclusão aqui. Não temos muito espaço, especialmente no segundo quadrante aqui, então o que vou fazer é tentar destacar um pouco mais os dentes anteriores para que possamos criar algum espaço. E neste caso especificamente, é um caso aditivo, mas você também pode ter casos subtrativos. E então, o que queremos alcançar, dependendo do tipo de design que estamos tentando projetar, você pode selecionar ou definir a curva oclusal de maneira ligeiramente diferente. Então, para dar um exemplo aqui, se vamos fazer uma maquete aditiva com curva oclusal, queremos trazer essa borda incisal. A linha vermelha representa a borda incisal do novo design dos dentes, um pouco mais para frente para que possamos criar um totalmente aditivo. Mockup, para que todos os dentes sejam cobertos. Agora, por outro lado, digamos que se quisermos fazer um design ideal e tivermos algumas áreas que são subtrativas, digamos aqui e aqui, queremos manter a posição ideal o máximo possível dos dentes. E nas próximas etapas, você também pode preparar digitalmente essas áreas dos dentes para exportar um design ideal e, posteriormente, também importar o modelo de preparação para criar os provisórios. Com base no design ideal que você já começou. Então, vamos começar com a maquete aditiva. Então, para uma maquete aditiva, vamos trazer a curva oclusal um pouco mais para frente. E eu diria que isso é bom o suficiente. E então, para os posteriores, se você quiser manter a simetria, você pode selecionar a opção Simetria aqui e sempre que ajustar os alvos, você verá que ambos os lados serão selecionados para que você possa manter a simetria em ambos os lados do arco. Se você não quiser a simetria, você pode removê-la e ajustar apenas um lado. Agora que temos a curva oclusal definida, vamos avançar em seguida. Você pode usar a seta no canto inferior direito. E na próxima etapa, agora vamos personalizar nosso design de maquete. Podemos selecionar um modelo diferente. Podemos ajustar a posição, o comprimento, o número de unidades. E ajustar nosso design antes de exportá-lo. Vamos dar uma olhada no layout por um momento. Você pode ver que temos um controle deslizante logo abaixo e, como padrão, o aplicativo oferece a opção de 4 visualizações. Mas se você precisar alterar a visualização, poderá selecionar a visualização livre. E se você precisar selecionar apenas a arcada superior ao lado do controle deslizante vistas, você também tem a opção de selecionar a superior, a inferior e ambas. Agora, o aplicativo como padrão também oferece 10 unidades para a maquete e você pode decidir ajustar o número de unidades. Agora vamos voltar às 4 visualizações, especialmente se você estiver no início, eu recomendo que você mantenha as 4 visualizações porque você tem a imagem como referência, como um começo, e você tem a visualização livre aqui que você pode alterar e ajustar. Perspectiva e uma visão oclusal. Então, aqui você também pode travar o modelo no lugar, se quiser,
para que essas duas visualizações não se movam e você possa selecionar cada dente individualmente. E agora que temos a posição dos dentes, como você pode ver, 70%, se não 80%, do trabalho está quase feito aqui. Agora, deixe-me dar-lhe uma variação diferente. Digamos que queremos ajustar o número de unidades e queremos incluir os 4 dentes da frente da parte inferior. Para isso, vamos selecionar a opção Ferramentas, selecionar o gráfico Dentes. E agora você pode desmarcar os pré-molares, ou talvez selecionar os molares aqui, se necessário. E vamos adicionar os dentes inferiores. Então é assim que você pode projetar os dentes superiores e inferiores, ou apenas os inferiores ou apenas os superiores. Se você fosse fazer apenas os dentes inferiores, ainda teria que ir para todo o fluxo de trabalho, que é calibrar a varredura intraoral, a varredura superior do iOS com a imagem. Você ainda terá que definir a curva oclusal para a arcada superior, então você obtém a posição dos dentes inferiores, ok? Portanto, é importante que você entenda que o fluxo de trabalho é realmente o mesmo, não importa se estamos projetando o superior ou o inferior ou ambos. Agora, na parte superior, não há muitos ajustes que precisamos fazer aqui. Eu diria que é bom o suficiente, mas no menor temos que fazer alguns ajustes. Então, eu começaria aqui e posso usar as setas para trazê-lo para fora nas ferramentas. Se você rolar para baixo, você também terá as setas de rotação. Você também pode usar as ferramentas de posição que temos aqui ou você pode usar as setas que você vê em cada dente. Depois de selecioná-lo, ele deve ficar cinza, o que significa que agora você pode ajustar a posição. Além disso, você também tem a rotação. Então, em vez de usar as setas de rotação daqui, você também pode usá-la daqui, para que você possa selecionar e alterar a rotação. Você também tem a opção de escala, para que você possa realmente escalar os dentes aqui. Você tem um recurso chamado Reflect Size e o que esse recurso faz, permite que você selecione o dente que deseja refletir. E assim que você clicar em Refletir tamanho, o outro dente será refletido. Então, vamos fazer isso mais uma vez. Selecione este. Você pode ver que a proporção desse dente era muito maior do que a do outro dente. Eu diria que estamos quase lá, talvez precisemos ajustar a posição um pouco melhor aqui. Ok. Vamos verificar isso também. Sim, em termos de altura, estamos bem. Talvez você possa trazer este um pouco mais alto. E para cada grupo, posição, rotação e tamanho, você tem a opção de manter a simetria ou manter o lado esquerdo e direito ligados. E o que isso faz? Permite que você selecione apenas um dente e o outro dente será vinculado. Assim, você pode movê-los juntos ao mesmo tempo. Mudanças em ambas as unidades, em vez de fazê-lo uma a uma individualmente. Ok, traga a parte superior. Agora que temos a posição dentes superiores e inferiores, podemos selecionar a opção de modelos.
E nos modelos, você tem duas opções para escolher. Os modelos e você deve ter uma visualização com os modelos em cores e para cada um você pode selecionar e dar uma olhada talvez na textura morfológica do modelo. Você também pode percorrer os diferentes modelos assim, se encontrar uma boa variação, pode selecioná-la e ver se funciona bem ou não. Agora, digamos que você goste dos modelos para caninos e laterais, mas gostaria de ajustar as duas centrais. Talvez você queira um modelo mais quadrado. Você pode escolher a opção Selecionar e isso lhe dará a opção de selecionar apenas alguns dentes. Por exemplo, se eu gostar do JCP, a primeira opção aqui no topo, posso selecionar esses dois modelos e todo o resto permanecerá o mesmo. E isso é ótimo se você quiser misturar e combinar modelos diferentes. Esses modelos são de Jan Aito, da biblioteca Jan Aito, exceto o primeiro, JCP. Agora, alguns desses modelos já têm uma boa espessura, são grossos o suficiente, outros modelos como este você precisa aumentar a espessura. Então, vamos voltar para ferramentas e, em rotação, você tem a opção tamanho. Novamente, vou vincular o lado esquerdo e direito aqui e, em seguida, com a profundidade, posso aumentar a espessura. Ok, então eu posso cobrir toda a superfície do dente, assim. Ok, vamos fazer isso um pouco para os caninos também. Tudo bem, e eu vou fazer alguma rotação, bem como alguma posição, então esse dente, o canino, requer mais largura, ok? De novo, se você não gosta do canino aqui ou se você quer ter uma variação diferente, você pode alterá-lo em modelos. Então, voltamos aos modelos e podemos escolher um diferente posso. Ok, acho que este parece melhor, é mais arredondado e feminino, ok, e ainda tenho que trazê-lo mais lingual aqui. Agora, no design, temos uma opção chamada Análise do sorriso. Então, vamos para a análise do sorriso agora. Junto com as linhas de referência. Se houver alguma escala, você haverá com as linhas de referência. Então, aqui, por exemplo, eu diria que podemos ajustar um pouco a rotação, mas não é uma grande escala, então podemos fazer alguns ajustes. Para os ajustes e em vez de ajustar a rotação um por um para cada dente, você pode ir para Opções, então ao lado de Ferramentas você pode ir para Opções e se você selecionar a opção de grupo se você ligá-la agora você pode selecionar todos os dentes juntos e voltando para Ferramentas, agora posso girar.
Isso é bom o suficiente. Vamos voltar mais uma vez à análise do sorriso. Basta verificar uma última vez. Sim, ok, nós os temos no mesmo comprimento. Tudo bem, então agora vamos voltar às ferramentas para que eu possa mostrar os últimos ajustes que você pode fazer. Agora, vamos selecionar as camadas 3D e, nas camadas 3D, você deve ter o controle deslizante para cada arquivo STL, então aqui você tem o modelo Maxilla STL. Você também tem o arquivo original, que é o arquivo OBJ inicial que eu carreguei. Você pode rolar para baixo e tem uma opção de luz e cores 3D aqui para ativar. E agora você pode visualizar a cor com o design. Você pode alterar a variação de cor aqui, talvez aumentar o brilho, reduzir a intensidade da cor aqui. Ok, então você pode dar uma olhada no design com cores. E então, quando terminar, remova a luz 3D. Você também tem a maxila e a mandíbula aqui, eu posso removê-la. Agora, se você quiser medir quanto comprimento estamos adicionando aqui, para isso você precisa ir para Avançado, e em Avançado você tem a seção transversal. Selecione a seção transversal e, para esta análise de seção transversal específica, certifique-se de que seu modelo de vista livre seja frontal, portanto, ele não deve ser girado assim, mas deve ser frontal e, em seguida, você ativa a análise de seção transversal. Agora você deve ter uma seção transversal para cada dente. Você pode rolar para baixo e usar o controle deslizante para deslizar por cada dente. Então, esse é o número central 8 e, se eu precisar medir, você pode rolar para cima, selecione a medida e agora eu posso medir daqui até aqui. Portanto, tem quase 11 milímetros de comprimento, o que é bom. Agora vamos verificar a espessura do folheado. É 0,9. Se você precisar excluir e tentar novamente, você pode. Então, aqui vou medir novamente. Este deve ser 1, então, para cada dente você pode medir. Também é ótimo para gengivectomia se você estiver tentando medir quanto. Por exemplo, aqui vamos um pouco além do contorno da gengiva, então, novamente, se eu quiser medir, seria daqui até cerca daqui, que é 0,4. Agora, é claro que, neste caso, não vamos fazer nenhum. Mas é uma ótima indicação para você entender quanta espessura estamos adicionando para cada dente então. Isso é 0,2, quase 0,3 se fossemos fazer um tipo de restauração de faceta composta, você precisa de pelo menos 0,2 milímetros de espessura. Portanto, é importante medir e, neste ponto, se a posição dos dentes junto com as proporções e os modelos que você selecionou são bons. A última etapa que você precisa aqui é usar a ferramenta editor de malha. E especificamente para o editor, temos o enceramento de ajuste incisal.
Isso faz parte da atualização mais recente. Toda a área palatinal que você não precisa, e se quiser deletar uma área palatinal, você pode selecionar o dente e depois aplicar, e em alguns segundos você terá a parte lingual excluída. Simples assim. Então, aqui vamos nos inscrever para o central também, e você pode fazer isso para cada dente. Portanto, essa é uma maneira de ajustar a área lingual. A outra opção seria selecionar todos os dentes, portanto, se você for apenas facetas, poderá selecionar a opção Todos os dentes e, em seguida, e isso economizará tempo ao projetar nossa maquete ou até mesmo para folheados compostos. Ok, então é assim que parece. Ainda assim, alguns ajustes que podemos fazer: podemos adicionar o que o modelo não cobriu totalmente o dente existente. Isso não significa necessariamente que precisamos preparar essa área. Significa simplesmente que temos que personalizá-lo de acordo com nossos dentes existentes. Então, aqui vou adicionar um pouco mais com a ferramenta de escovação agora. E inflar é para você adicionar, achatar é remover. Deformar é esticar algumas partes dos dentes. Bordas é cortar. Isso é muito bom para a margem gengival, se você quiser torná-la bonita e limpa. E smooth é suavizar a superfície. Então, vamos começar com a ferramenta de escovação inflar. Selecione-o. E para o iOS Maxilla, dependendo se você está fazendo apenas a parte superior ou inferior, ou ambas, você pode realmente selecionar para a varredura da íris a maxila e o design da maxila se estiver fazendo apenas a parte superior, ou se estiver fazendo apenas a inferior, selecione mandíbula com a mandíbula. Projetar. Agora, como eu tenho os dois superior e inferior, vou selecionar todos eles. Ok, e como você pode ver, temos os dois modelos agora. Eu gostaria de separá-los para que eu possa trabalhar primeiro na parte superior e depois na inferior. Para isso, você pode usar as duas setas aqui e devemos ter os dois modelos separados. Ok, então vamos começar com a parte superior primeiro. Vou usar a ferramenta de escovação para selecionar o dente com o qual ele deve ficar cinza. E sempre que você segurar a seleção para inflar, você deve ser capaz de ver. Algumas mudanças então, aqui eu vou adicionar. Também posso usar defor para esticar algumas partes dos dentes. Ok. Você também pode usar suave. Agora vamos selecionar esse lado também. Como você pode ver, temos todo o aditivo para os dentes. Agora, se você rolar para baixo, você também pode. Use a transparência para o design e,
Caso haja algumas áreas em que seja ligeiramente aditivo está indo em cima da goma, você pode ajustá-la. Então aqui eu posso usar o sinal de mais para que eu possa aumentar o zoom novamente. Segure o sinal de mais, então você pode aumentar o zoom. Agora vou usar a ferramenta de achatamento. Certifique-se de que a intensidade aqui seja mínima e que o tamanho não seja muito grande para que você possa se concentrar na área da margem gengival, por exemplo. Então, aqui, vou remover essa parte extra e aqui um pouco também. E você pode ver o quanto estamos adicionando aqui. Portanto, precisamos remover esse material extra. Caso contrário, sempre que você testar a maquete, essa área estará exatamente em cima da gengiva e você também pode deixá-la assim. Se estiver tentando fazer alguma gengivectomia, então com certeza você pode mantê-la. E geralmente depois de remover, também uso a opção suave apenas para suavizar todas as partes e aqui também. Tente não alisar toda a superfície do dente porque você vai deformar o gabarito e remover a textura do dente, e ainda temos que fazer algumas alterações que eu costumo suavizar, talvez aumentando a intensidade para que eu possa ter uma transição suave aqui. Então eu gostaria de suavizar essa parte. Provavelmente aqui teremos que remover um pouco mais e aqui também. Agora vamos suavizar o outro lado. Ok, este parece ser bom. Ainda temos os caninos. Aqui teremos que remover um pouco mais. Ok, o último. Sempre que você excluir ou adicionar, se não gostar da alteração, poderá desfazer. Então você tem uma opção de desfazer aqui e depois pode tentar novamente. Ok, e este é o nosso verniz agora. Vou dar uma olhada na parte inferior também. Eu tenho o modelo da parte inferior agora, e aqui, se você está tentando preparar esta área do dente, tudo que você precisa fazer é ativar o modelo de edição. Apenas tome cuidado sempre que você estão editando o modelo, porque você também pode editar a gengiva aqui. Então eu sugiro que você selecione o tamanho do pincel menor e, em seguida, sempre que você usar achatar, quando você selecionar agora a área que você precisa removê-lo, deve ficar cinza e ter a opção agora. Para remover, e você pode removê-lo até que você não possa ver. Ok, assim você pode exportá-lo como um design ideal. Depois de concluir as alterações no modelo, lembre-se de desativar a edição do modelo novamente para que você não esteja editando o modelo novamente. E agora vamos nos concentrar na parte de edição dos dentes. Então, aqui precisaremos adicionar. Ok, aqui precisamos adicionar
Adicionar. Aumente o tamanho se quiser adicionar. Mesma opção aqui, se você rolar para baixo, você deve ter o design da mandíbula para que você possa verificar a margem gengival. Isso parece bom mais uma vez, eu tenho a opção de usar suave se eu quiser ter uma boa transição aqui. E na parte de trás aqui vamos adicionar. Ou remover. E agora estamos prontos para exportar. Tudo bem, para você exportar tanto a parte superior quanto a inferior, ao lado do menu no canto superior esquerdo, você pode selecionar a opção de Design 3D e selecionar Maquete Concha se quiser exportar uma maquete aditiva ou a maquete de concha. Aqui você também pode exportar o design ideal e para o tipo de restauração de folheado composto. Tipo de design 3D ou modelos que você está tentando exportar, você deve selecionar o fluxo de trabalho correto. Então, vamos começar com maquete conchas. Depois de selecionar o fluxo de trabalho, agora você tem as predefinições de CAD. Esta é a última etapa para você exportar seu design e você deve ter em predefinições a maquete destacada em vermelho, bem como a maquete da concha para a maquete. Você exportará o modelo com o design. Então, vamos começar com este. Primeiro selecione a maquete, selecione a maxila aqui. Se você estiver fazendo apenas a parte superior, o aplicativo deve fornecer a exportação automática apenas para a maxila. Você deve ter um modelo azul. Aqui, ao clicar em exportar, se estiver usando seu Mac, você pode exportá-lo em sua área de trabalho. Se você estiver usando o seu iPad, primeiro salve-o em seu iPad e procure os arquivos de pasta em seu iPad. Ok, agora vamos exportar as predefinições inferiores, cortadas, maquete e selecionar a mandíbula. Aqui, como editei o modelo na parte inferior, também tenho a visualização ideal, que é o design ideal. Portanto, sempre que você precisar do modelo de preparação, design ideal, essa é a opção que você precisa selecionar. E isso estará disponível apenas se você preparar o modelo. Agora, vou começar primeiro com o modelo original, motivacional primeiro. E se você está tentando exportar motivacional e ideal, então você terá que exportar duas vezes. Então, aqui voltamos para predefinições de corte, maquete, mandíbula e design ideal de exportação também. Então, aqui vou renomear o arquivo como maquete 3D. E depois salve-o. Tudo bem, então, para ver os arquivos que você acabou de exportar ou os arquivos que você criou,
você terá que selecionar camadas 3D novamente aqui e rolar até encontrar os objetos gerados. Você provavelmente terá que remover a maxila e o desenho da mandíbula aqui para poder visualizar os arquivos gerados. Temos o design de mandíbula ideal com a parte de edição. Também temos o modelo original e você pode ver, não tenho certeza se você pode vê-lo. Sim, esta é a parte que foi editada. Também podemos mudar a cor, se você quiser. Ok, vamos escolher uma cor diferente aqui. Tudo bem, então você pode ver que este é o original e este é o ideal. Ok, além disso, temos a parte superior. Então, aqui, se eu remover a parte inferior, também posso ver a parte superior. Ok, agora vamos salvar um caso, então vamos salvar o caso. Os arquivos são exportados. Selecione Salvar caso. E agora vamos voltar ao nosso gerenciamento de casos. Aqui vou mostrar o resultado final. Depois de exportar sua maquete, o modelo, você precisa criar um índice de silício e, em seguida, com algum composto fluido, você pode testá-lo na boca do paciente. Você também pode usar a maquete de Shell e isso significa que você não precisará do índice de silício. Vamos acelerar um pouco para que você possa ver o resultado final. Este é um caso feito pelo Dr. Diogo Alves. E porque ela é uma paciente jovem, não preparamos seus dentes. Ela decidiu optar por facetas compostas de canino a canino. E assim, no aplicativo Smilefy, dependendo do fluxo de trabalho que você está selecionando, você também pode selecionar facetas compostas e o aplicativo exportará dois modelos para você. Um modelo será com todos os outros dentes, para que você possa fazer o compósito injetável. Ok, então aqui está um pequeno vídeo sobre a técnica onde o Dr. Diogo Alves isolou os dentes adjacentes. Aqui você também pode verificar o espaço, a espessura. E o resultado final, que parece natural.
Aqui está todo o fluxo de trabalho de A a Z. Começamos a primeira semana com a simulação do sorriso e, em seguida, fizemos a transição para o design da maquete 3D e, com base no feedback do paciente, exportamos como resultado final. Para que o laboratório seja usado mais tarde. Então me avise se você tiver alguma dúvida. Obrigado por assistir e feliz aprendizado!